Salve, salve, surpreendidos, boa tarde. Bom, vou falar um pouco baixo, porque eu estou com a minha voz nem tão boa hoje, mas eu preciso gravar esse conteúdo para vocês, né? Prometi que ia gravar agora no início do mês, início da turma, então estou gravando para vocês. E será um curso, né? Em breve, para falarmos a respeito do planejamento de concurso, de ciclo de estudo para concurso, técnicas de estudo, mais a questão psicológica, porque, vocês têm muito material já disponível, então a gente vai falar mais sobre a questão psicológica do estudo, o entendimento, eh, psicológico da de tudo aquilo que envolve o estudar, tá. Então, vamos seguir adiante. Bom, vamos lá, ciclo de estudos para concurso. Quando a gente fala de ciclo de estudos para concurso, eu não me refiro àquela metodologia de ciclo de estudos, tá. Eu me refiro a justamente a começar e a terminar um trabalho de estudo, seja ele qual concurso seja, né, seja ele qual concurso seja. O importante é você definir muito bem as metas que você vai trabalhar ao longo desse período e saber como começar, como terminar. Então, vamos lá, análise macro do concurso. Estudar para o concurso é uma preparação árdua, como ser atleta, fazer uma graduação, construir uma casa ou montar uma empresa. Então você precisa visualizar o todo, visualizar seu objetivo final e saber todas as dificuldades que te aguardam. O planejamento é a parte mais importante para se compreender, para compreender se ele conseguir alcançar esse objetivo com o tempo que tem disponível, 2 meses, 1 ano, 3 anos ou até a última tentativa. Quando eu falo sobre análise macro, é bom você entender como análise do todo, para você visualizar a sua preparação, como eu estava falando anteriormente, do início ao fim. E saber se o tempo que você tem disponível, e a gente quando fala tempo disponível, é o tempo lá de quando você vai começar o concurso, estudar até o dia da prova, e também quanto tempo você tem disponível dia a dia. Isso é algo muito importante. Então, se você vai ter 2 meses, se você vai ter 1 ano, 3 anos, ou até mesmo a última tentativa. Isso acontece muito em concurso, principalmente concursos militares, porque você tem uma data limite para fazer a prova. Uma data não, uma idade limite para você fazer a prova. Então, se você tem aí 29 anos e vai fazer o concurso até 32 anos, você tem uma idade limite. Você vai conseguir se preparar até lá? Isso é uma análise que você tem que fazer agora. Eu só vou conseguir estudar X tempo, eu vou estudar meia hora por dia, 1 hora por dia. Então essa análise do todo que você precisa fazer desde já, e saber se você consegue dar conta de tudo até o dia da prova. Então essa é a análise macro. A análise do edital. Vamos lá, a análise do edital é a parte mais importante da sua preparação. Ainda que seja um concurso sem edital aberto, estudar antes é a melhor estratégia. Você consegue se guiar por editais antigos. Os concursos e carreiras têm perfis que sempre se repetem, então estar atento a isso é estar sempre pronto. A análise do edital, Hugo, eu vou analisar o todo, eu tenho tempo até lá. Beleza, agora vamos analisar o edital. E você, ainda que não esteja edital aberto, que acontece muito com concurso militar, ou até mesmo para quem estuda para carreiras policiais, carreiras fiscais, qualquer concurso, um concurso ele pode vir a acontecer e você precisa sempre se guiar por edital anterior. Saber como um concurso trabalha, como o concurso ele tem o direcionamento dele, o que esperar do concurso, quais são as matérias mais cobradas nos últimos anos e qual é o perfil de candidato que a banca quer, que o concurso pede, tá? Porque a banca não recebe esse perfil e simplesmente trabalha a prova para aquele perfil do qual o concurso pediu para que fosse selecionado o candidato. Então, o edital será a resposta para saber se vai estudar para aquele concurso ou não. Informações mais importantes: idade, escolaridade, qualificação, requerimento de experiência, disciplina, regime de contratação, validade do concurso e calendário de eventos. Idade: concurso da SpaceX tem limite de idade, outros concursos não. Escolaridade:
Se você pode fazer com tecnólogo, carreiras policiais você pode fazer com tecnólogo, tá. Concurso da SpaceX você pode fazer com tecnólogo. Já concurso ali para EOAP, por exemplo, aeronáutica, você não pode fazer, pois não é permitido. A qualificação, concurso da Marinha, ela pede análise de títulos, né. Então você às vezes precisa ter algo além da graduação. Requerimento de experiência, tem concurso, por exemplo, temporário, ele tem análise curricular. E as disciplinas, saber se você consegue dar conta todas aquelas disciplinas no tempo que você tem disponível. Regime de contratação, o temporário, como o próprio nome já diz, é um concurso temporário, validade até 8 anos. Validade do concurso, até quando o concurso vai ficar disponível e chamando. Os concursos civis normalmente têm duração aí de 2 anos, 3 anos, 4 anos até. No Rio de Janeiro isso acontece muito. Já os concursos militares, eles têm uma validade, normalmente no máximo 6 meses, né, que quando acaba o período ali de convocação para a o estágio de adaptação. A validade do concurso e principalmente o calendário de eventos. Saber se você vai estar na faculdade ainda, saber se você vai conseguir entregar o diploma até a data solicitada para a entrega de documentos, ok? Próximo. Provas anteriores. Já entendi o tempo que eu tenho disponível, já entendi o edital, agora vamos analisar as provas anteriores. Eu olhei o edital e estou, entendendo o que o concurso pede. Agora eu vou simplesmente analisar as provas anteriores para saber se eu consigo, se eu tenho, né, quais as condições eu vou precisar estudar para conseguir fazer aquela prova daquele jeito. Saber o que te aguarda no dia do concurso, isso é muito importante. As provas anteriores ou até mesmo as provas similares da banca, fazem com que você saiba qual a dificuldade que virá a prova. Eh, uma prova de técnico administrativo com a dificuldade de assunto de direito administrativo será muito menor do que uma prova de policial federal da CESP. Além disso, te faz saber o que esperar da evolução do concurso, comparando com outras provas semelhantes. PF-PRF, Petrobras Transfer, TCU e TCM. Eh, Uma coisa que é muito interessante, principalmente para vocês de carreiras militares, vamos pegar em consideração aqui prova da aeronáutica, EAP, oficial de carreira, também o quadro complementar de apoio oficial da aeronáutica, e o QCO, quadro de SpaceX, também o quadro complementar de oficiais do Exército. A prova da aeronáutica, ela tem um nível um pouco mais baixo, porém você tem redação. Então é um perfil de prova que ele é muito semelhante ao do Exército, em questão do perfil e das disciplinas que vamos botar aí para administração. Porém, contudo, todavia, entretanto, a forma como a prova é abordada, muitas vezes os alunos preferem o exército e às vezes os alunos preferem a aeronáutica. Isso acontece muito por essa questão do perfil da prova. Então você precisa fazer essa análise previamente para entender se é isso mesmo que você vai querer fazer. Tem gente que fala assim: "Eu não vou fazer aeronáutica porque eu não gosto de fazer redação. Não tenho aptidão, não vou fazer". Tem gente que prefere fazer. A gente teve recentemente, nossos aprovados, o quinto colocado da aeronáutica passou a ser o primeiro. Por quê? Ele fez uma boa nota de redação, mas como a prova veio num nível um pouco mais baixo que o exército, por exemplo, a prova, ela costuma ter uma média muito semelhante dos primeiros colocados, e o que vai diferenciar é justamente a redação. Então nós tivemos a primeira colocada, tá, mas ela teve uma nota um pouco abaixo do esperado em redação. E aí ela foi para quinto colocado. E o quinto colocado acabou sendo o terceiro. Quem era o segundo colocado desistiu do concurso. E aí ele subiu para segundo. Então você imagina, cara, olha como faz diferença você saber o concurso que você está fazendo, estar apto a todas as etapas da prova. Isso já não acontece no exército. Você fez a prova objetiva, a média saiu, a sua média é aquela e Brasil, beleza? Então, graus de dificuldade diferentes, ainda que seja o mesmo cargo, mesmo perfil de candidato que eles querem, mas a prova ela difere de uma da outra, ok? Vamos lá. Edital verticalizado. Agora que você entendeu, agora que você entendeu como funciona o concurso e sabe o que te aguarda, vamos separar os assuntos. Fazer edital verticalizado te ajuda a saber o que é assunto principal, subtópico. Mas não pense que é fácil. Cada banco faz uma organização diferente dos assuntos e você vai precisar conhecer cada um deles para não cometer erros. Alguns cursos já te dão isso pronto.
que o Simplem faz? Nosso chamado cronograma, ele é praticamente um edital verticalizado. Por quê? Nós separamos todo o material ao longo do tempo, tá? E colocamos os assuntos principais, os assuntos secundários, o que é mais cobrado, isso tudo no edital, no cronograma. É claro que você precisa fazer o checklist no edital conforme for passando. Mas se você for ver, por exemplo, o edital da aeronáutica do EAP, ele tem uma distribuição de assuntos muito ruim. Eu particularmente não gosto. Já o Exército, da VUNESP, faz uma distribuição de assuntos muito bem organizada. E aí você acaba conseguindo se guiar melhor. Então, até a análise do edital, edital verticalizado, entender como a prova funciona, pegar o edital, ver a prova, fazer esse paralelo, o curso, vou falar da gente, o CEPREM já te dá isso pronto. Mas muitos concursos, você às vezes precisa se guiar sozinho, aí você precisa fazer essa divisão de disciplina, olhar a prova, entender, compreender. A gente dá muito essa orientação para aqueles que são alunos no curso e fazem a prova do magistério, porque nós não trabalhamos com a parte específica do magistério. Porém, nós orientamos ao aluno como fazer ali a separação dos assuntos, compreender, analisar a prova. Nós damos essas dicas para que ele mesmo possa fazer isso, tá? Então, o edital verticalizado, então, vamos dizer assim, um cronograma do CEPREM. Mas você precisa justamente entender, separar em blocos os assuntos mais importantes, tá? Visualizar na sua cabeça todo o edital de forma bem clara, tá? Tempo de estudo disponível. Como a gente está falando sobre análise macro, agora vamos falar sobre tempo de estudo disponível. Você já ouviu a frase tempo é dinheiro? Sim, sim, pois bem. Sim, sim, pois bem. Em tempo é sucesso. Planejar seu tempo disponível de estudo é otimizar seus estudos. Na era da informação, o tempo se tornou um bem requisitado, porém intransferível e dado a todos de forma igual. Fazer sacrifícios, otimizar atividades, deixe plugar na internet. Perdão, fazer sacrifícios, otimizar atividades, deixe plugar na internet, como adquirir mais tempo. Bom, vamos lá. Tempo de estudo disponível. Na análise macro, a gente falou sobre o tempo que você vai ter de estudo ali quando você se começar, quando você definir seu início de planejamento, até o final, até a data da prova. Porém, ao longo dos seus dias, meses e semanas, dias, semanas e meses, você vai precisar definir o tempo de estudo diário. Por quê? Porque ele quem vai definir como você vai conseguir separar disciplinas. Quais serão as melhores, qual será a melhor estratégia que você vai utilizar. Se você vai fazer somente videoaula, se você vai fazer videoaula e leitura, se você vai fazer somente leitura, porque o seu tempo é curto, você precisa analisar o seu tempo disponível ao longo do dia e saber o que você vai fazer ao longo da semana, ao longo dos dias, ao longo dos meses, para aí você entender como fazer um bom planejamento. Fazer sacrifício, tá, ok. E como eu preciso fazer para tirar mais, para eu conseguir mais tempo? Muita gente despluga da internet. Hoje em dia, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, o que for, ocupa muito nosso tempo, né? Netflix e tudo mais. Sacrifícios, abdicar de coisas aos finais de semana, de eventos em família, às vezes de aniversário, às vezes do seu próprio aniversário. Eu, quando estudava para concurso, abdiquei de muitos aniversários para poder estudar. Otimizar atividades, olhar as atividades que você está fazendo, de trabalho, de estudo, e utilizar estratégia para otimizar seu tempo, tá? A gente vai falar um pouco disso mais para frente, porém agora é para você ter um entendimento do que você precisa entender para começar a estudar para o seu concurso. Material de estudo. A gente vai definir aqui material de estudo em duas partes, tá? Eu vou chamar um de material de estudo e outro de material de estudo e memorização. E você vai entender o porquê. A primeira parte aqui, sobre material de estudo, a gente está falando aqui sobre estudo passivo. O que é estudo passivo? Estudo passivo é quando eu sento na cadeira e absorvo o conhecimento. Estudo ativo é quando eu sento na cadeira, eu fico em pé, ou, né, e transmito conhecimento. Esse é o estudo ativo. Então, estudo passivo, você absorve conhecimento. Estudo ativo, você transmite conhecimento. Então, vamos lá. Na parte de material de estudo, estudo passivo.
Aula, videoaula, estudo passivo que vai te trazer apenas o que é mais importante para o seu concurso. Mas não quer dizer que seja tudo. As videoaulas são muito importantes. Porém, não é tudo. Apostila, estudo passivo que vai te trazer uma base de conhecimento maior em leitura, mas ainda não é tudo. Livros, estudo passivo, que vai te trazer tudo o que precisa para saber para o seu concurso, porém não quer dizer que vai te mostrar os assuntos chaves com facilidade. Exercícios. Exercício estudo passivo de fixação que vai forçar você a fixar conteúdos e colocar em prática seu aprendizado. Eu gosto de dizer que existem dois tipos de exercícios. O exercício do estudo passivo e o exercício do estudo ativo, tá? Então vamos lá. Videoaula é estudo passivo? É, você senta e aprende. Você vai ter um resumo feito por professores em videoaula. É importante? Sim. É tudo? Não. As apostilas, né, você vai ter resumo e leitura. Então é outra forma de estudo passivo, é a base de conhecimento maior do que as videoaulas, mas ainda também não é tudo. Já os livros, a referência bibliográfica do seu concurso, vai ter tudo o que você precisa. Porém, não quer dizer que vai te mostrar os assuntos chaves, como acontece nas videoaulas. Nas videoaulas, os professores já têm a manha, já têm um macete, já têm o caminho das pedras. Então, vai ser muito mais fácil você compreender os assuntos chaves. Hugo, então o que eu faço? Videoaula, apostila, exercício? O que eu faço? Os quatro. Exercício, estudo passivo de fixação, tá? Ok. Vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha. Gosto de beber no meu copinho de medir, porque tem 500 ml, eu fico, né, me controlando, melhor, me educando para beber pelo menos uns 3 litros de água por dia. Então, estudo passivo, exercício é um estudo passivo. Quando o exercício você apenas pega e faz o exercício, ele é um estudo passivo. Do tipo, peguei uma questão, resolvi. Certo, errado, acertei ou errei. Pronto, estudo passivo. Ok? Porém, agora vamos lá, matéria do estudo e memorização. Quando você pega o exercício e você analisa questão por questão, uma a uma, corrigindo alternativa por alternativa, a A está certa por conta disso, disso e disso. A B está errada por conta disso, a C por conta disso, disso e disso, a referência é essa. Você está ensinando em você mesmo a forma, você está ensinando, transmitindo o seu conhecimento para você mesmo. E aí se transforma de um estudo passivo, de apenas resolver a questão, para um estudo ativo. Olha que legal. Então, exercício. Como resolver questões de forma analítica se torna um estudo ativo? Ou melhor, resolver questões de forma analítica se torna um estudo ativo. Como? Não apenas procurando a resposta correta, mas justificando o erro das demais alternativas. Então, quando você justifica a alternativa, você vai lá, pesquisa, então se torna um estudo ativo de memorização, não apenas fazendo estando certo, estando errado. Grupo de estudo. Cara, estudo ativo que vai fazer você desenvolver o assunto explicando para as demais pessoas. Você forma grupo de estudo, é muito interessante, para que assim você tenha pessoas para transmitir conhecimento, você possa corrigir, você possa ser corrigido. E aí, digamos que a questão da competição, ela gera em você uma 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 disputa saudável para você melhorar o seu aprendizado. Porque aí quando você for transmitir conhecimento para outra pessoa, você acaba se policiando mais e tendo mais atenção na hora de estudar. Isso é muito interessante. Resumos. Resumir livros, videoaulas, apostilas gera outra forma de aprendizado. Quando você pega, monta resumo, monta esquema, você divide, você separa lá. Isso aqui é importante por conta disso, disso e disso. Isso aí é uma parte de um estudo ativo também, tá? Mapas mentais. Resumo é uma coisa, mapa mental é outra. Resumos amplos que são usados para fazer revisões mais rápidas. Como se fosse um mapa mental. Eu chamo de mapa mental de mapa do tesouro. Por quê? Você coloca uma informação, né, aqui no ponto-chave, e tudo aquilo que você colocar no papel tem que ser para direcionar você até aquele ponto-chave. Então, o mapa mental, vamos dizer que seja um mapa do tesouro. Tudo aquilo que você colocar ali, figuras, desenhos, anotações, seja direcionando para você a um determinado assunto. Vamos lá. Conseguiu compreender sobre estudo passivo e estudo ativo? Se você não entendeu, volta novamente o vídeo e aí reassiste, tá?
Próximo. Revisões programadas. 24, 7, 14 e 30 dias. Vamos lá. Consegue fazer revisões dessa forma? Tem tempo hábil? Conclui a maioria dos assuntos? Quando eu passo para você revisões de 24, 7, 14 e 30 dias, é porque você precisa ter ali uma forma de revisão programada, tá? No dia seguinte, em 24 horas, em 7 dias, aos finais de semana, em 14 dias, a cada 2 semanas, e em 30 dias, todo final do mês, tá? Então, você vai fazer essas perguntas. Consegue fazer revisões dessa forma? Tem tempo hábil? Concluir a maioria dos assuntos? Que não adianta você fazer uma revisão sem concluir o assunto. Você precisa concluir o assunto, mas você também precisa fazer revisão. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Você precisa compreender que a revisão é necessária para você fixar conteúdo. Ah, mas eu também preciso bater o conteúdo. Só que se você bater o conteúdo sem fazer uma revisão, você não acaba fixando o assunto. Então, por isso que eu falo, vocês precisam fazer todos os passos. Parte de questões. Que concurso ou TEC concurso? Eu gosto bastante do TEC, ele é muito bem organizado. O que concurso também é muito legal. Tem algumas falhas ali que você precisa ler os comentários. Se puder, assine, porque você vai conseguir fazer questões separando assunto por assunto, palavra por palavra. Às vezes tem uma palavra ali que, sei lá, licitações. Bota lá, licitações. E em vez de botar licitações desde a antiga 8666, você vai botar lá 14133. Vai te aparecer somente questões da 14133. 14133, licitações, modalidade de pregão, que seja. Vai aparecer somente esses assuntos. Então é muito importante para você fazer um estudo planejado em cima das suas deficiências, tá? Vamos lá. Técnicas de resumo. Compreender o assunto. Técnicas de resumo. Perfeito. Compreender o assunto. Definir principais tópicos. Localizar correlação com outros assuntos. Sinalizar tópicos recorrentes em concursos. Definir principais diferenças com o autor, outro autor. Retrabalhe com a utilização de leis ou edição de livros. Retrabalhe com simulados. Então, o seu resumo, ele tem que ser compreendendo os principais tópicos. Não adianta você fazer uma transcrição ali somente daquilo que você acha que é importante. Resumo é você transmitir o seu conhecimento. Eu entendi isso e vou escrever isso. Cuidado, que muita gente agora, com a evolução da inteligência artificial, principalmente aí ChatGPT, copyright, do Chrome também, copyright não é o... Ah, esqueci o nome aqui, do Copilot, da, do Windows, da Microsoft e outros inteligências artificiais que te ajudam a fazer resumo de assuntos. Muito cuidado, porque você pode até utilizar isso para você ter uns resumos mais objetivos, e aí te economiza muito tempo. Porém, contudo, todavia, entretanto, o papel ele é muito importante. Lembrando que a sua prova é uma prova de alto nível e ela te pede entendimento do assunto. Não é mais uma prova de copia e cola, não é mais uma prova de decoreba. Então você precisa ter ali uma, uma boa atividade prática de escrever, de fazer mapas mentais, de falar assim, Hugo, mas eu quero comprar mapas mentais. Cara, faça seu próprio mapa mental. A gente está falando de concurso com poucas vagas. Então, quanto mais diferenciado for o seu trabalho, o seu estudo, melhor vai ser seu resultado, tá? Porque a prova tem um nível bem alto e ela seleciona esses candidatos, beleza? Então, tira um print aí, tá? Lá usa o vídeo e coloca lá. O que eu preciso saber? Quais são as técnicas principais de resumos? Compreender, definir os principais tópicos, localizar correlação com outros assuntos, sinalizar tópico recorrente em concursos, recorrente em concurso, definir principais diferenças com outro autor, retrabalhe com autorização de leis ou edição de livros, retrabalhe com simulados. Técnicas de revisão. Como eu falei, 24, 7, 15 e 30 dias. Bom, primeira revisão em 24 horas, você vai fazer uma breve leitura do assunto que você trabalhou um dia antes. Revisar os assuntos da semana, todo domingo você pega e vai fazer uma revisão de todos os assuntos que você trabalhou naquela semana. Revisar os assuntos em 15 dias corridos. Em 15 dias,
você vai fazendo uma revisão dos assuntos que você trabalhou ao longo de 2 semanas. Resumos e exercícios, tá? Revisar assuntos do mês, resumo e exercícios simulados. Então, todo final de mês, você vai fazer uma revisão, tá? De todos os assuntos trabalhados dentro daquele arco de 30 dias, né? Ok? Então, revisar o assunto de trás para frente. Sai o edital, você vai fazer uma revisão de todos os assuntos que estão no edital. Por quê? Para você ver se alguma coisa mudou ou se não mudou. Lembra que a gente estuda sempre com pré-edital, né? Com o edital do ano anterior. Quando sai o pós-edital, pode ter uma mudança e outra, então você precisa compreender se há alguma mudança. O CEPREM, que você ganhou no curso, vai ter isso. Porém, é bom você compreender por si próprio, tá? Por si só. Compreenda, entenda. Assim você tem uma autonomia maior na hora de fazer a prova. Então, a revisão é para você balizar o conhecimento. Exercícios. Ah, exercícios. Tem gente que prefere estudar só por exercício. Não aconselho. Porque até mesmo para fazer exercício você precisa ter técnica. Existem exercícios de fixação, de revisão, simulados de prova anterior e exercícios da banca. Exercício de fixação. Toda vez que você termina um assunto, você pega, no que concurso, até concurso, seleciona no filtro de dificuldade somente exercícios daquele assunto, daquela palavra específica às vezes. Pode colocar o assunto de qualquer banca, de qualquer concurso. Por quê? Ali é exercício de fixação. Não importa a banca aqui agora, você precisa fixar conhecimento, ok? Exercício de revisão. Todo final de semana, cada 7 dias, lembra que todo domingo você vai fazer exercício de revisão. Pegar os assuntos da semana, vai juntar uma bateria de questões de baixa dificuldade. Exercícios de simulados. Exercícios de simulados são exercícios que nós do CPREM ministramos para vocês, tá? A cada 3 meses, para poder vocês posso fazer uma revisão de 3 meses dos assuntos trabalhados e ter uma média de dificuldade. Exercício de provas anteriores tem uma alta dificuldade. E são provas anteriores? É um exercício de questões dos últimos anos. É uma alta dificuldade. Por quê? Não é simples. Você agora, além de ter conhecimento, você vai ter que aplicar o conhecimento mediante a sua interpretação também. Porque você precisa aplicar a interpretação de texto. E exercício da banca. Também são exercícios de alta dificuldade. Quando eu te aconselho a fazer exercício de provas anteriores e prova da banca? Sempre 30 dias, 60 dias antes do concurso. Por enquanto, nesse início de jornada, somente exercício de fixação, revisão e depois de simulados. Provas anteriores e banca, somente 30 a 60 dias antes do concurso. Relaxa, você vai ter muito tempo para fazer questões. O importante agora é você fixar o conhecimento, balizar o conhecimento. Deixe para fazer questões em provas anteriores da banca lá para o final do curso. Ou por quê? Porque senão você vai queimar questões nesse início de temporada, tá? Não aconselho. Se você quiser atropelar aí seu estudo, faça. Mas eu não aconselho, tá? Organização de tempo. Beleza. Definir metas diárias, semanais e mensais. Identificar propriedades, roubadores de tempo. Separar material de estudo. Planejamento a longo, médio e curto prazo. Identificar fraquezas e forças e planejamento prévio semanal. Cara, isso aqui é muito interessante. Organização de tempo é você definir metas, identificar prioridades e roubadores de tempo, separar material de estudo, planejamento a longo, médio e curto prazo. Esse planejamento a médio, longo e curto prazo é mais ou menos um reforço de metas diárias, semanais e mensais, tá? Mas o planejamento é para você definir aonde eu quero estar daqui a X tempo. E com isso você vai definir as metas diárias, semanais e mensais, tá? Uma coisa é complemento da outra. Planejamento prévio semanal. Todo domingo você fazer o planejamento da semana. Como você, todo domingo, sei que você é um cara organizado, você é uma mulher organizada, você faz o planejamento da semana. Se você não faz, te aconselho a começar a fazer desde já. Técnicas de prova. Isso aqui é uma parte do vídeo que eu vou gravar, mas você tem que deixar isso para o final. Apenas vou deixar aqui para fins didáticos, tá?
Mapear questões. No dia da prova, você vai ter que mapear as questões em fáceis, medianas, difíceis e impossíveis. Todo concurso coloca questões impossíveis de resolver. Não, impossíveis não, perdão. Questões impossíveis de resolver. Por quê? A banca, ela tem uma análise de perfil. Agora eu vou falar sobre o perfil do candidato, para que você possa compreender onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar. Você, como aluno, é uma coisa. Você, como candidato ao concurso, é outra. Vamos lá. O concurso, ele foi designado pelo Exército para poder formar QCO, Quadro Complementar de Oficiais. São oficiais técnicos, oficiais com formação técnica superior, que servem para poder fazer um auxílio às Forças Armadas com a sua capacidade técnica. Então são profissionais que a escola não forma. Por exemplo, a aeronáutica, ela tem o concurso do EOA, que é o quadro de engenheiros. Por que o exército não tem? A marinha também tem o quadro de engenheiros de fuzileiros navais. Por que o exército não tem? Porque a marinha, ela não forma engenheiros. O exército, ele forma engenheiros no IME. Então eles não vão abrir concurso para engenheiros civis, porque eles já formam esse tipo de candidato, esse tipo de profissional. Então, quadro complementar de oficiais, são oficiais que complementam o quadro. Hugo, isso é redundante, isso é óbvio. Não pense que seja assim tão óbvio. Por quê? Qual é o perfil do militar? Entender, compreender e aplicar. Quando você pega uma prova da VUNESP, qualquer outra prova de concurso, né, superior, das Forças Armadas, você olha o assunto, você entende, entendi. Agora eu compreendo e eu aplico. Entender e compreender podem parecer sinônimos, mas aqui não é. Então, entender, eu olhei o que a prova, a questão quis dizer. Eu compreender é eu compreender aquilo que eu preciso fazer para responder nas questões. E eu aplicar é mediante a minha compreensão marcar o X na questão certa. Por quê? Eh, por que eu falo sempre isso? E pode parecer uma redundância, um absurdo, "Hugo, mas isso é chovendo molhado". Por que eu falo isso? A prova, ela tem esse caráter específico de selecionar o tipo de candidato. Então ela vai colocar, às vezes, questões impossíveis, justamente para você demorar. Quando você entende que a questão é difícil, ótimo. É difícil, mas eu consigo fazer. Quando você entende que a questão é impossível, o que é uma questão impossível? Vamos dizer que você seja de administração. Uma questão de administração financeira, muitas vezes, ela pode ser factível, mas ela é impossível de fazer no tempo hábil que você tem disponível na prova. Tem muita gente que gosta de fazer as questões difíceis que levam 20 minutos para fazer. Mas enquanto ela fazia uma questão de 20 minutos, ela fala assim: ninguém vai acertar essa questão. Só que na prova das FESEX, por exemplo, da Aeronáutica, da Marinha, cada questão vale o mesmo ponto. Enquanto você está perdendo tempo fazendo uma questão de 20 minutos para resolver, você poderia fazer outras 4 de 5 minutos. Ou mais 5 de 4 minutos. Ou mais 6 de 3 minutos. Por que você vai fazer essa questão impossível? Ou melhor, uma questão muito elaborada. Não tem o porquê. Eu tive um aluno em 2021, não, 2019, incrível, cara, o Leandro. Ele fez a prova da aeronáutica. Foi o primeiro ano que a aeronáutica colocou assunto de administração financeira, se não me engano. Ele falou assim, quando ele saiu da prova, ele falou assim, cara, a prova estava muito tranquila, mas tinha uma questão lá de administração financeira que eu ia perder muito tempo. Eu deixei ela para o final, fiz ali as outras questões, depois fiz a redação e deixei para o final. No final não deu tempo de fazer ela, mas todas as outras eu fiz. Eu vi que muita gente estava ali fazendo conta, 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 conta ali, moendo a cabeça, pode até ter resolvido, mas o cara não vai entrar.
porque ele vai perder tempo na redação, vai ter que fazer as outras questões que são mais fáceis, de forma mais rápida, ele pode cair numa pegadinha. E ele foi o terceiro colocado nessa prova. Olha só como o cara entendeu, compreendeu e aplicou o conhecimento. Quando você é um militar, você tem que fazer essas análises. Você precisa analisar o contexto, entender as coisas e precisa aplicar. Você é um cara com uma função de comando. Você já entra como primeiro-tenente. Então a prova ela foi feita para analisar esse perfil. Então, desde já, você precisa entender, compreender e aplicar seu conhecimento. Se resolver, vou demorar para resolver, preciso resolver. Há questões semelhantes na prova, a aeronáutica faz muito isso, principalmente na parte de português. Ela coloca ali textos de apoio, né, para você resolver a parte de redação. Então, saiba desde já entender o perfil militar que a banca está procurando no dia da prova. Beleza? Então vamos lá, próximo. Êxito. Então aqui chegamos ao final. Quanto mais você estuda, mais sorte parece ter nas provas. Perfeito. Vou deixar vocês por aqui e eu vejo vocês na próxima aula.